Bom dia. Passando mais uma vez para deixar para você uma palavra de encorajamento para o dia de hoje. Estamos continuando aí, caminhando nos propósitos do Senhor. Tem entrado dicas para que você possa se aproximar do propósito do Senhor. Bom seria se nós tivéssemos acesso a esse livro no qual temos a página lá e nós pudéssemos ler essa página, mas nós não podemos. Então, se nós não podemos, a Bíblia vai nos ensinando, vai nos dando luz, para nós nos aproximar do propósito do Senhor. Hoje eu vou te dar a segunda dica. A segunda dica para você se aproximar do propósito do Senhor é você fazer uma análise. Você usar a sua razão e ponderar na situação no qual está diante de você. Isso não é falta de fé. Ah, mas será que eu não estou usando muita razão? Estou sendo muito racional? Não. E isso também é sinal de responsabilidade. E a Bíblia nos ensina isso. Nós vamos ver que a Bíblia nos ensina isso, tá? Então, você fazer uma análise dos pós e dos contra daquilo que está diante de você, tá bom? Vamos supor, vamos continuar dando um exemplo aí. A porta se abre e é um salário bom, só que a carga horária vai aumentar. Você, como um pai de família ou uma mãe, você tem que parar e analisar. O salário vai ser maior? Vai. Mas a carga horária também vai. E você, como mãe e como pai, como que você vai racionalizar essa situação? Você sabe que você não vai ter tempo mais nenhum para os seus filhos. Então você precisa racionalizar, usar a razão para saber, será que essa porta é realmente para quem é casado ou será que é uma porta para quem é solteiro? É mais disponível no sentido de horário. Vamos supor que essa porta você vai ter que mudar de cidade. Você é casado, vai ter que mudar de cidade. Você tem seus filhos pequenos ou adolescentes. Aonde você vai morar? A cidade que você vai morar é uma cidade violenta? O custo de vida é caro? Aonde você vai morar e aonde seus filhos vão estudar? Aonde você vai trabalhar? Então, tudo isso é você usar a razão. Você analisar. Essa porta está abrindo? Deixa eu ver, então, a segunda dica. Vou usar a segunda dica aqui agora para ver se essa porta está no propósito, lá no céu de Deus para a minha vida. Você usa, você analisa toda aquela situação. Em Lucas, capítulo 14, 28, nos fala assim: qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce, se não for capaz de terminá-la, todos os que vierem irão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, aqui o primeiro exemplo, o Senhor está falando: assenta e faz os cálculos. Então, abriu uma porta, vou ter que mudar de cidade, faz os cálculos para você ver se aquilo, você analisa toda aquela situação e vê se aquela situação vai ser boa para você. Versículo 31. Ou qual é o rei, eu estou falando de rei, que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta novamente e pensa, raciocina. Se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens. Ele está analisando. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Então Jesus aqui está nos ensinando a usar também o nosso raciocínio, analisar a situação, para. Se você é pai de família, mãe, senta, analisa, senta com o marido, senta com os filhos, senta com a esposa e vamos analisar essa porta. Será que essa porta é um propósito de Deus para a minha vida? Então Deus também quer que, para nós nos aproximarmos e descobrirmos os propósitos dele para nossas vidas, nós venhamos também usar o nosso raciocínio. Vou te dar um exemplo. Você vai num restaurante, chega lá, você acha aquela variedade de alimentos, de salada, de carne, de massa, de sobremesa, melhor ainda. Aí você vê aquilo tudo lá, você vai comer aquilo tudo lá só porque é bom? Você vai assim, nossa, que delícia, eu quero esse, eu quero... Você não vai conseguir comer de tudo. Você vai ter que fazer uma escolha e ponderar. Aquilo é tão gostoso, mas aquilo me dá alergia. Aquilo é tão gostoso, mas aquilo me ataca o estômago, me ataca o intestino, me dá dor de cabeça, me embrulha o estômago. Pronto. Aí você então vai escolher, diante de tudo que era bom, você vai analisar e ver aquilo que é bom ou não é bom para você. E ainda mais se você tiver num propósito de dieta.
Se você tiver um propósito de dieta, né, diante dessa mesa farta ali, a sua análise vai ser mais rigorosa ainda. Então, veja, de repente, você e a sua família, você já tem certos propósitos, aí abre uma porta, uma coisa, nem totalmente, aí você fica confuso, então analisa. Comece a analisar as coisas usando também o seu raciocínio aí. Provérbios 22, e o versículo 3 fala assim, ó, 22, 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, se você analisar, você está sendo prudente. E não está indo de qualquer forma, entrando em qualquer porta e depois sofrer as consequências daquela porta. Então, você vai analisar, você está agindo com prudência. A terceira dica agora para você. Para você se aproximar do propósito de Deus. Busque conselho. Busque conselho. Para você saber com pessoas que já passou por aquela experiência, se você está próximo dos propósitos de Deus. Ou seja, suspeita das suas emoções. As nossas emoções, né, a gente já sabe como é que é, ela pode ter uma força muito grande sobre a nossa vida. Então, na hora que você está com muita emoção e tal, busque conselho. Procure pessoas que já passou por experiências parecidas com aquela, por pessoas que já trilhou aquele caminho, já foi lá. Então, ele vai te ajudar a esclarecer para você. Então, buscar um bom conselho também é uma dica para que você se aproxime do propósito do Senhor. Provérbios 11, 14 fala assim, ó. Sem diretrizes, a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Na falta de homens sábios, a nação cai. Agora, uma nação que tem homens prudentes e que tem conselhos prudentes, essa nação vive em segurança. Agora aqui Provérbios 12, 11. Provérbios 12. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Por isso usar de prudência, usar de conselhos. Será que as suas emoções não estão te empurrando, te impulsionando para fantasias que você... Então, se você não usar de prudência, amanhã você pode se frustrar com ela. Então, use aí, né? E vou deixar mais aqui um versículo aqui, ó. Provérbios 13, 16. Provérbios 13, 16. Todo um homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Então, o livro de Provérbios, eu já falei na igreja várias vezes, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Tiago, são livros de sabedoria. Que se nós estudarmos eles, aprendermos com eles, nós vamos evitar muito problema na nossa vida. Sair fora dos propósitos de Deus, se nós estudarmos o livro de Provérbios. Ele nos ensina muita coisa. Então aqui, no livro de Provérbios, fala sobre você ter paciência, sobre você ter prudência, sobre você buscar conselhos. Então, se você segue isso aqui, mais próximo dos propósitos do Senhor, você vai caminhar. Vai que Deus seja generoso e abra duas portas para você. Duas portas que se encaixem no propósito dele. Duas portas boas. Deus tem um propósito para você e ele abre ali duas portas que você analisa, são portas boas e que vai se encaixar no propósito dele. As portas são parecidas. O propósito é um. O que você vai fazer? Ser prudente, analisar a situação e fazer aquela escolha, com oração e fazer aquela escolha. A palavra só nos ensina no livro de Mateus 7 sobre a casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha. A casa que foi construída na areia foi de forma insensata, imprudente, sem conselho, queria coisa muito rápida, né? Foi insensato e foi fazendo. Sofreu as consequências. Mas aquele que buscou conselho, que buscou sabedoria, que agiu com prudência, devagar, com paciência, construiu a casa dele na rocha. Não sofreu nenhum tipo de consequência quando a tempestade veio sobre a casa dele. Então, as duas dicas de hoje: seja prudente, pense, raciocine, use a razão. Isso não é falta de fé. Se você está fazendo isso nos pés do Senhor, Senhor, estou vendo isso aqui, mas eu estou analisando essa situação dessa forma.
Se tiver certo, o Senhor vai confirmar para você. Então, a segunda dica para o propósito, para você se aproximar do propósito desse livro que está no céu, seja prudente. A terceira dica, busque o conselho. Pessoas que já experientes, pessoas que já passou por aquilo ali, pessoas que têm conhecimento sobre aquela cidade, sobre aquele emprego, sobre aquela porta, busque conselhos, para que você não venha sofrer consequências, tá bom? Mas se acontecer de errar, é aquilo que nós já aprendemos no outro devocional. Se levanta e caminha. Senhor, errei. Vigiei aqui, não fui prudente, peça perdão, recomece e caminhe novamente. Amém? Vou fazer uma oração pela sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade de aprender com a tua palavra. Hoje o Senhor nos deu, através das tuas escrituras, através do teu Espírito Santo, mais 2 dicas, ó Pai amado, prática, para nós nos aproximarmos do propósito do Senhor. A tua palavra nos ensina muito sobre a prudência, sobre estar atento, sobre raciocinar, parar, pensar, fazer cálculos, Pai amado, porque isso é um caminho também no qual o Senhor se agrada que os teus filhos caminhem. Que teus filhos e filhas sejam abençoados nesta manhã, Pai amado, e comece a pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido com a palavra do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja alcançando cada um deles nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.